conferir as novidades aqui da 379 Destilados. Fique agora com o programa Direto da Redação. Olá, muito boa tarde, 16 horas e 2 minutos, estamos aqui começando o nosso programa Direto da Redação, diretamente aqui dos estúdios do site newsrondônia.com. E olha, nessa sexta-feira nós estamos fechando a nossa semana com um bate-papo para lá de especial. Vocês sabem que toda vez que entramos no ar aqui é para um bate-papo especial, para receber um convidado especial aqui nos nossos estúdios e bater papo até às 17 horas. E hoje não é diferente. Meu amigo Dr. Léo Fachin com a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Caldeira. Inicialmente aqui, ó, muito obrigado por esse presente maravilhoso aqui, direto da redação, a caneca. Isso aqui vai lá para o meu escritório. E se Deus quiser, um dia pode até estar em Brasília comigo. Opa, né? Com certeza. Caldeira, um prazer muito grande estar aqui contigo, até pela excelência que você é, excelência que eu digo na tua área, excelência no teu trabalho. É sempre gratificante falarmos com pessoas que fazem a diferença no estado de Rondônia, que fazem a notícia, que trazem as pessoas para discutir os problemas do estado. E a gente não resolve tudo, mas pelo menos tentando criar soluções, ou ao menos dando ideias, né, Caldeira? Então, um prazer estar aqui no Direto da Redação, no site News Rondônia. Muito obrigado por esta oportunidade, por esse convite. E espero, de alguma forma, poder enriquecer o teu programa e contribuir, sobretudo, com o estado de Rondônia, com as pessoas que aqui vivem. Muito bem. Feitas as devidas apresentações, né? Quero convidar você a estar em todas as nossas redes sociais. Estamos ao vivo no nosso Instagram, no Twitter, no nosso canal no YouTube, na nossa fanpage, na News TV, que é a televisão do site News Rondônia. Acessou o site News Rondônia, News TV, estamos lá ao vivo também. E olha, assim que acabar aqui o nosso bate-papo, você faça bons proveitos das informações que vamos levar para vocês nesse momento. Daqui a pouquinho vamos trazer a nossa agenda news, a agenda do final de semana com Renata Camussa, tá? Mas, por enquanto, vamos bater um papo com o Dr. Léo, ele que também é pré-candidato ao Senado, viu, gente? É mais um pré-candidato ao Senado com quem nós vamos bater um papo aqui. E primeiro eu quero saber, o que é que você anda fazendo da vida, meu amigo? Bom, na verdade a gente anda fazendo, Caldeira, de tudo um pouco, né? Uhum. Eu, pelo menos, ando fazendo tudo um pouco. Um pouco você sabe de mim, o que não sabe eu vou te contar agora. Eu aposentei há alguns anos da magistratura e eu tenho muito envolvimento com a atividade rural, né? Sim. Com o agronegócio, aqui na região de Ariquemes. Aliás, isso é uma coisa que eu trago desde a minha infância, né? Uhum. Eu sempre fui, como se diz, menino da roça, né? Sim. Nasci no campo, me criei no campo. Naquela época que ainda se cortava a soja com a foicinha, se quebrava milho na mão. Agora eu só quebro milho na mão para fazer um curauzinho, uma pamonha, ou até para cozinhar o milho na panela, né? Mas naquela época não, a gente fazia isso como trabalho. Sim. Quando se arava com boi, né? Aquela velha luta que a gente teve lá no Rio Grande do Sul, eu criava porco. Ou seja, toda uma vida rural. Então eu tenho isso. Quando eu vim para Rondônia, eu vim para Rondônia ainda em 92. E aí, Caldeira, logo que eu cheguei aqui, como isso aqui era um estado que tinha muito por se fazer, eu já procurei me voltar também, além de ter vindo para a magistratura, sim, atuando no Poder Judiciário, eu já procurei me acomodar nessa área rural, nessa área do agronegócio, porque eu vi nisso um futuro promissor para o estado de Rondônia. Tanto que tinha uma senhora lá que era vizinha da minha fazenda hoje, ela... Às vezes era um botequinho que tinha ali, a gente chegava no final da tarde todo cansado, ia tomar uma água de coco, às vezes uma cervejinha, jogar uma sinuquinha, aquela coisa do relaxar, né? Porque eu trabalhava a semana inteira no judiciário e final de semana eu normalmente passava muito na fazenda, lá de Vilhena principalmente, eu vinha, era longe, eu ficava trabalhando para poder dar um pouco de atenção ao assunto. Aí eu falei para ela, dona Neuza,
Neuza é o nome dela. Um dia a senhora ainda vai ver isso aqui como plantando soja, plantando milho, produzindo em grande escala. Aí ela, doutora, o senhor acha isso? Ela contando isso agora, né? Aí, uma coisa de uns 3 ou 4 meses atrás, 6 meses, sei lá, um dia conversando com ela, ela me contou essa história. O marido dela já é falecido, uma pessoa muito querida, tal, né? O seu Orídes, ela falou, Orídes, você lembra que eu ria do Dr. Léo? Olha aí, quem diria que ele já estava vendo o nosso futuro aqui? Então, assim, por conta dessa situação, eu tenho sempre ficado envolvido muito com a questão do agronegócio, que é uma das minhas atividades, junto com parceiros maravilhosos que eu tenho do Paraná, que vieram do Paraná, que é o Fernando e o Fábio. Tenho tido também, naturalmente, hoje, como eu fui juiz muitos anos, hoje aposentado, estou advogando em Porto Velho. Legal. Advogo em Porto Velho, advogo em todo o estado, né? Estou bem focado, inclusive, na advocacia. E tenho meus negócios em Santa Catarina, tenho meus negócios no Rio Grande do Sul, inclusive loteamento, construindo casas, etc. Então, a gente meio que chuta, escanteia e cabeceia na área, né? Sim. Então, temos feito de tudo um pouco, por isso que a gente anda mais do que notícia ruim, né? Mas isso tudo vai nos dando experiência, pelo menos, né? E bagagem, né? Eu acho legal que você está nos grandes centros, mas escolheu Rondônia para morar. Isso é interessante, né? Isso é bacana, pô. Né? É igual eu também, eu ando, parece notícia ruim, né? Mas eu escolhi para estar aqui, né? Caldeira, é uma coisa que às vezes até as pessoas me perguntam, o que eu ainda estou fazendo aqui em Rondônia depois de estar aposentado já na magistratura, ter minha aposentadoria, tenho meus negócios, tenho os negócios no Sul também, como eu disse. E eu poderia estar lá, tem minha mãe viva ainda, que mora numa cidade chamada Constantina, que fica próximo de Passo Fundo. Então eu poderia estar mais lá, e eu procuro estar presente sempre que eu posso, inclusive para cuidar da minha mãe. Mas eu, quando vim para Rondônia, e aqui tem uma história engraçada, como temos um pouquinho de tempo, né, Caldeira? Sim. Aqui nós temos uma história muito engraçada em relação a mim. Quando foi para mim vir para Rondônia, eu vim para Rondônia em 1992, Caldeira, para conhecer Rondônia. Eu queria conhecer, era um estado que eu ouvia falar, que eu tinha curiosidade, tinha um tio meu que às vezes vinha de Paraná, e ele falava de Rondônia assim com carinho, que eu fui tendo carinho por Rondônia. Aí eu falei, quer saber, é um estado que tem futuro, que é promissor, eu vou conhecer Rondônia, novos desafios. Porque eu já tinha me formado em Porto Alegre, que eu me formei em Direito em Porto Alegre, estava advogando já há alguns anos, lá no Rio Grande do Sul mesmo, e aí meu pai na época tinha uma empresa junto com os tios, etc. E o meu pai, aí tem uma história, meu pai foi prefeito, e um prefeito, graças a Deus, assim, que deixou história no município. Até hoje a gente volta lá e, assim, é um orgulho ouvir falar do meu pai, pela transparência, pela honestidade, pelos bons objetivos. Há tanto que, diferentemente do que a gente vê por aí, Caldeira, né, muitas vezes na vida política, as pessoas querendo ir para a política para se envaidecer, para enriquecer, para ter soberba. O carro do poder, né? O tal do poder. Né, enibria, né? Então as pessoas começam, digamos assim, perder a própria identidade às vezes. E alguns vão lá para se dar bem, infelizmente a gente sabe que é isso, para resolver coisas da vida pessoal. O meu pai, ao contrário disso, ele foi para a política, Caldeira, na época com o intuito exatamente de fazer um trabalho bem feito. Quando ele saiu, a prefeitura estava um relógio. Ele pegou aquele mandato tampão na época, ficou 6 anos. Né? Então, não 4, ficou 6 anos, estava um relógio. Só que as empresas dele ali, que estava tocado pelos outros, talvez até por erros administrativos, estava quebrada. Que normalmente acontece o contrário, né, Caldeira? Né? E aí eu tive que enfrentar isso durante 8, 9 anos, e foi um trabalho muito árduo, e eu tive que recuperar isso. E conseguir recuperar não só a empresa da família, reorganizar a família. Meu pai, quando soube do problema das empresas, infartou, ficou 7 anos na cama, né? Porque ele era uma pessoa de uma índole maravilhosa, né? E aí infartou, ficou 7 anos, depois veio a falecer. E aí eu acabei conseguindo resolver todos esses problemas. E aí surgiram, quando as coisas estavam equacionadas, surgiram novos desafios. Foi aí que eu vim para Rondônia. E eu vim para Rondônia trazido por amigos que vieram fazer o concurso da magistratura. Então foi o motivo que eu tive para vir para Rondônia. E vou te contar uma história a mais.
eu não fiquei lá no Rio Grande do Sul e arrumei a desculpa do concurso na época para não concorrer a prefeito na cidade que eu morava. Porque nós tínhamos uma eleição ganha praticamente na mão, tanto que meu primo foi eleito e ganhou fácil. E eu arrumei a desculpa para não concorrer na época, eu queria tocar minha profissão, etc. E acabei vindo para Rondônia. Viemos em 9 do Rio Grande do Sul fazer o concurso, chegamos aqui, o único que passou fui eu. Eu que não queria vir, passei, eu que não queria assumir, vim para cá. Por quê? Porque eu já tinha criado vínculos com Rondônia, eu já tinha me sentido em casa em Rondônia. E de lá para cá, Caldeira, são 30 anos que vai fazer agora, dia 28 de agosto, que eu estou em Rondônia, já aposentado, com uma condição favorável, eu poderia estar morando em qualquer lugar do Brasil, inclusive em Camboriú, onde eu vou muito, que eu, graças a Deus eu tenho um apartamentinho lá, entendeu? Que é um lugar maravilhoso para morar, lá no Rio Grande do Sul mesmo, com a minha mãe, ali na região, e eu estou aqui em Rondônia até hoje, já 8, 10 anos aposentado e estou aqui. Por quê? Porque eu gosto desse estado, porque virou a minha casa, eu tenho meus negócios aqui também, boa parte da família. Então, digamos assim, eu criei esse elo e que eu não consigo me desligar de Rondônia. E que bom que eu não consigo me desligar de Rondônia, né? E agora, tentando pensar em contribuir um pouco mais, né, Caldeira? É igual eu também, eu já fui embora 3 vezes daqui, agora já disse que eu não vou mais. Não vou mais, de jeito nenhum. Da última vez eu cheguei aqui de volta, eu fui ali num cemitério parque, eu digo, vou comprar um lugarzinho aqui que agora eu não saio mais daqui de jeito nenhum. Minha família ficou revoltada. Eu digo, não, pronto, já vou ficar aqui mesmo, tá bom. Quando eu morrer já vai ficar aqui mesmo, não tem desculpa mais para ir embora. Mas, doutor Léo, você que é da área do agro, certamente acompanhou a Rondônia Rural Show, e a situação do agro hoje no estado de Rondônia, na sua avaliação, como é que está? Nós continuamos bem? Porque o nosso agro é bom. O que é que nós temos? A grande dificuldade que nós temos aqui no nosso agro, às vezes, muitas vezes falando do pequeno produtor, da agricultura familiar, são exatamente as dificuldades de escoar essa produção, problemas de linhas, enfim. Como é que você vê hoje esse quadro do agro aqui? Bom, primeiro, você acabou de falar uma coisa que é fundamental quando se fala em agro. O agro não é só o grande produtor, não é o grande produtor de soja, o grande produtor de milho. Isso também é uma linha de produção que entrou em Rondônia hoje, o que a gente chama de produção de escala, ou em grande quantidade, porque nós precisamos gerar esses excedentes, o Caldeira, para poder exportar, para poder vender até mesmo para o mercado nacional. E aqui nós, por exemplo, soja, milho, vai muita coisa para exportação. E algodão, que está chegando aí com força também no estado e tal, né? O arroz. Então, nós precisamos ter isso para poder gerar receitas tanto para o produtor, quanto também receita para o estado, para que a gente melhore a qualidade de vida das pessoas. Então, nós precisamos da grande produção. Mas nós temos que lembrar, e aí você disse bem, que o agro não é só esse grande produtor. O agro é todo o microprodutor. É o produtor familiar, é o piscicultor. Inclusive, ligado ao agro, nós temos o madeireiro, que é extrativista, mas é do agro. O garimpeiro. Essas duas profissões em especial, Caldeira, você sabe que sempre foram tratadas e são tratadas. Nós estamos vendo toda essa problemática agora aqui do Amazonas com relação à questão daquela morte do indigenista e tal. Aí já vem ONGs internacional querendo fazer do jeito que eles querem. Morte nunca é bem-vinda, nunca é defensável, nós temos que ser contra isso. Todos os excessos e tudo aquilo que tiver irregular, tanto no garimpo, como na exploração de madeira, quanto no próprio abertura de fazendas de forma irregular, com derrubadas irregulares, isso não é defensável. Agora, o que fazem é um verdadeiro carnaval para, digamos assim, para cada vez mais prender o nosso povo, o nosso produtor, o nosso agricultor, taxar de bandido e não deixar produzir. Então, o que precisa muito, em relação ao agronegócio, a gente ter essa percepção que tem o cafeicultor, tem aquele produtor de ovos lá, aquele cara que produz a galinha, o cara que produz o inhame, a batata. Então, isso é agro. E esse país tem sido sustentado e mantido pelo agro.
Rondônia, o carro-chefe da arrecadação do estado de Da Rondônia economia é o agro. vem do agro. Com certeza. Quando você me perguntou agora, então, feita essa colocação toda, você me perguntou como é que está o agro no estado. O agro está bem. O agro tem crescido. O agro tem aberto muitas fronteiras. Nós estamos, por exemplo, em termos de produção, o café colonial, por exemplo, né? Nós temos tido em termos de produção aí, produção de excelência em todo o estado de Rondônia. Nós somos referência em café. E nós temos referência também na produtividade, na capacidade de produção e qualidade do nosso produto, que nós já estamos aí, ó, fazendo Mato Grosso passar vergonha em produção de soja e milho. Já o nosso... Né? Pelo menos a qualidade. Ainda Nossa em milho pecuária nós não também, conseguimos né? atingir índices que nós gostaríamos. Porque nós estamos a baixas altitudes, então o milho produz menos. Mas em relação à soja, nós já não passamos vergonha com o Mato Grosso, que é o celeiro. Muito lá atrás e nós mesmo, começamos muito depois. Então, tecnologia nós temos, avanço muito grande nesse sentido. Agora, como tu disse, o pequeno produtor, principalmente, e até o médio produtor e o grande, ele precisa de canais de escoamento, ele precisa de uma ponte confiável para passar com o caminhão carregado. A pecuária, por exemplo, como é que passa com o caminhão boiadeiro? Vira e mexe, a gente ouve falar que o caminhão capotou, caiu dentro da ponte, com 10 boi, com 20 boi, normalmente é 18 bois que se carrega, entende? Aí já quebra os bois, já vira aquela coisa toda. Então é evidente que precisa dessa infraestrutura. E aí é que eu digo que é um problema, às vezes, até do próprio governo federal. Não do governo atual, dos governos como tudo. Isso é da instituição governo federal. Olhar sempre os estados da Amazônia pelas costas, visto por trás. Ou seja, parece que nós nunca somos olhados de frente, Caldeira. Para a gente dizer assim, nós somos, que nem diz no nosso hino, nós somos brasileiros. Nós temos direito igual a todo o Brasil, porque é muito fácil você eu tá lá, por exemplo, em Santa Catarina, lá na praia, bonitão, falando da Amazônia, reclamando, falando, olha, o cara derrubou uma árvore, olha, morreu lá um cara no meio da mata, e não sei o quê, de acordo com a conveniência. Então, isso é muito simples. Isso, a conta bancária só vai crescendo enquanto só você vai tá crescendo. Eu lembro de uma situação, uma vez que eu fui ao Rio de Janeiro, e dois pesquisadores lá, meus amigos, logicamente eu não vou usar o nome, mas dois pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, nossa, porque a Amazônia, porque não sei o quê, porque o índio, porque a preservação bacana, beleza, onde é que eles moram? Eles moram ali na frente da Baía de Guanabara, num apartamento de cobertura que hoje deve estar valendo uns 30 milhões de reais, entendeu? Ganhando muitíssimo bem, vem aqui para a Amazônia para dar uma volta, passear, uga-uga com o índio, mas eles não vêm viver aqui. E eu dizia para eles, é muito fácil ser, aqui também a gente pode, tudo pode, desde que você não vá viver lá. Agora sai dessa tua zona de conforto e vai viver lá para ver se a história continua mesmo. Então, Caldeira, o que existe em relação ao agronegócio é que o produtor, a gente costuma dizer que se o governo não atrapalhar, já ajuda muito. Verdade. Mas eu acho que nós não podemos partir só dessa premissa, Caldeira. Nós precisamos que o governo não atrapalhe e que os governos, de uma forma geral, seja o governo estadual, seja o governo federal, que motive, que fomente, que dê condições. Por exemplo, por que o governo não faz que nem a Zona Franca de Manaus? Olha, nós temos aqui em Guajará-Mirim, Caldeira, a zona de livre comércio, aquilo ali morreu. O povo está lá, uma região esquecida pelo poder público. Está lá o pessoal brigando, tentando, lutando, de cá para lá, mas esquecido pelo poder público, que precisa de fomento, como o Estado como um todo, para que as pessoas possam crescer. Se tu tivesse aqui um laboratório, por exemplo, de produtos tecnológicos, de ponta, quanta gente empregaria? E isso não daria impacto ambiental, mas não existe motivação para isso. Outra, por que você não tem um laboratório de ponta que tu pode produzir aqui medicamentos de altíssima qualidade ou até desenvolver medicamentos? Não, ele só vem pegar aqui o princípio ativo e levar para desenvolver, às vezes, até fora do Brasil. Fora do Brasil, exatamente. E o que nós aqui ganhamos com isso? O que o nosso povo que está ali no bairro, que está ali na vila, que não tem emprego, o ribeirinho ganha com isso, Caldeira? Pois é. E eu digo também mais, quando se fala em agronegócio, o cara que mora na cidade, Caldeira, tem que lembrar que se o campo vai bem, a cidade também cresce. Exatamente, é isso mesmo. E vamos mais longe, Caldeira.
Nós temos aqui no estado, Caldeira, 2 institutos que eu considero de suma importância para melhorar a qualidade de vida desse estado. O IFRO, que é o Instituto Federal, sim. Né, de Tecnologia, e o IDEP, que é um instituto do estado de Rondônia. Sim. Que são 2 escolas polo, são dois institutos que visam a profissionalização, ao crescimento profissional das pessoas. Quanta gente está aí nos bairros, às vezes sem profissão, em qualquer setor do comércio, da indústria e do campo, especialmente, Caldeira. Sabe quanto custa hoje uma colheitadeira que colhe lá um soja, um milho? Tu tem ideia de quanto custa? Uns 4 milhões de reais. Quase 4 milhões de reais. 3 milhões e lá vai pedrada, dependendo da qualidade. Um trator é 1.800.000, 2,5, pulverizador, altamente tecnológico. Porque aquilo ali tu quase trabalha sozinho, mas tem que ter a pecinha humana atrás para operar. Um funcionário que trabalha com equipamento desse é muito bem remunerado, Caldeira. Muito bem remunerado. E tu sabe o que nós temos que fazer às vezes? Trazer mão de obra do sul do Brasil. Por quê? Porque nós não temos essa qualificação aqui no estado. Nós poderíamos ter uma pessoa dessa trabalhando lá, cuidando da sua família e ajudando a sua família que mora aqui em Porto Velho ou em todas as cidades do estado de Rondônia. Que para nós seria muito melhor, nós que eu digo todo o setor produtivo, ter alguém que já está ambientado no estado, que já vive aqui, que já conhece, porque tu traz famílias do sul, o cara chega aqui, a mulher não se adapta, o filho não gosta, acaba indo embora, fica naquele vai e vem. Então é muito mais interessante para o campo, para o setor do agro, até mesmo, por exemplo, transferência de embriões na pecuária, melhoramento genético, que nós estamos assim com excelência em relação ao Brasil. Hoje o Rondônia é um estado também nessa questão de genética de gado, mas nós precisamos ter essas pessoas profissionalizadas para servirem a esse... E ganhando muito bem, Caldeira. Entende? Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Agora, isso precisa ser fomentado pelos governos, precisa ter trazido... E as pessoas também têm que se prestar e se predispor a ir a esses institutos e serem profissionalizadas. Porque para o bom profissional nunca vai faltar trabalho, Caldeira. Verdade. Essa que é a grande verdade. Mas nós temos também aqui, você falou nos 2 institutos, mas nós temos aqui, ainda falando de agro, nós temos a Emater, que tem o seu papel importante, nós temos o Senar, que faz tempo que eu não vejo uma atuação do Senar, nós temos dentro dali da sua especificidade, nós temos o Idaron, né? Que já é mais... Que é mais de controle, né? É, mais de controle, exatamente, né? E que cada um tem o seu papel, mas principalmente o Senar, que ele tem esse papel mais de fazer essa mão de obra ser qualificada, né? Ser qualificada e no armazenamento nós temos, em termos de Brasil, nós temos a Conab, né? Que de vez em quando saem os programas lá de relevância que atende esses produtores, a agricultura familiar. Já estão fazendo, porque veja o que acontece. Nós plantamos o soja, por exemplo, milho em grande escala, como eu digo, em setembro, outubro, dependendo do ciclo de chuvas. Esse soja, esse milho, maioria das vezes, o arroz também, eles vão ser colhidos, começam a ser colhidos final de dezembro, começo de janeiro, mas mais em janeiro. Janeiro é um período que a gente sabe aqui que não chove, derrama com balde, né, Caldeira? E aí, se você não tivesse estrutura de silo para limpeza desse produto, para secagem, porque às vezes tu colhe com umidade alta, e você não pode fazer o armazenamento. Sabia que o soja, se você armazenar ele com uma umidade alta e não fizer a pré-secagem, ele pega fogo, tu sabia disso? Não. Dentro do armazém? É mesmo? Ele fermenta e Caramba. pega fogo dentro do armazém. Queima até o armazém, se for o caso. Então é todo um processo, é tudo isso que eu digo, é tudo uma profissionalização, é uma tecnologia, etc. E nós não temos muito isso no estado, assim como, por exemplo, outra coisa, Caldeira, já pegando um gancho aqui ainda dentro do agronegócio. Veja bem, por questões ideológicas até, a gente tem tido um problema muito sério aqui na região da Amazônia. Porque daí não pode explorar nada em terra indígena, não pode explorar nada em reservas florestais.
Aí você tem hoje, por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Pararam de produzir, quer dizer, os grãos não saem de lá. Sim. Demanda grão. Sim. Mas também não sai o grão, mas também não saem os insumos. Né? Nós tivemos ainda aqui uma sorte de que o governo Bolsonaro, o presidente, foi lá e conseguiu liberar 20 e poucos navios para trazer insumos para o Brasil depois de instalada a guerra. Ou seja, nós temos isso tudo no nosso solo aqui. Não pode explorar, por quê? Porque aqui é reserva, porque aqui é reserva indígena, porque aqui é reserva florestal. Assim o nosso diamante está indo embora, assim o nosso ouro está indo embora, assim tudo está indo embora e o nosso povo não está aproveitando de nada. Então, isso é uma coisa que nós precisamos repensar seriamente nesse estado, Caldeira, porque o próprio agronegócio, por exemplo, no momento que esse produto que está disponível na nossa região, nós poderíamos produzir bem mais alimentos. E no produzir mais alimentos, nós baratearíamos o custo de alimentos na mesa do consumidor e também geraríamos excedentes a custos menores para ser competitivos no mercado internacional e gerar riqueza para que fomente a economia local. Não, por conta dessas ideologias, por conta desse xiitismo, muitas vezes, né, de um protecionismo com o qual eu não concordo, sou bem franco em dizer isso, entendeu? Porque às vezes usam, por exemplo, que nem índios como massa de manobra, como fachada, para esconder o que tem embaixo de suas terras. Verdade. E aí, Caldeira, quem está pagando essa conta é o povo brasileiro e principalmente o povo do norte. Não é só de Rondônia, de todos os estados do norte. Está pagando caro essa conta porque está deixando de crescer, está deixando de ter uma melhor qualidade de vida. Nós estamos aqui num lugar riquíssimo em água, em minérios, em insumos agrícolas que poderiam nos gerar aí uma capacidade de produção monstruosa. Não, nós ficamos aqui empobrecidos porque nos fecham. Nós precisamos discutir isso mais uma vez seriamente, Caldeira. É isso mesmo. 16 horas e 29 minutos. Estamos batendo um papo aqui com o Dr. Léo Fachin e já nós vamos falar de política, viu? Vamos já falar de política, que é interessante falar de política. Olha, o nosso direto da redação tem um oferecimento especial da 3079 Destilados. É lá na 3079 Destilados onde você encontra os melhores destilados. A melhor pinga, a melhor cachaça do Brasil, você que é chegado, como eu, né? Uma das melhores cachaças, tudo você encontra aqui, sabia? Em Porto Velho. E se você quiser conhecer mais a 3079, entra no Instagram, @3079 Destilados. Toda semana tem novidades. Inclusive a Jerusa Vargas, que é a proprietária, está nesse momento num evento em São Paulo para trazer novidades para o estado de Rondônia, aqui da 3079 Destilados. E já eu vou mostrar o nome do ganhador da garrafa de pinga da semana. Toda sexta-feira a gente sorteia aqui uma garrafa de pinga da boa, viu, gente? Pinga da boa sorteada toda sexta-feira aqui no nosso programa e já vou pedir para mostrar. Mas antes disso, vou mandar rodar o VT da 3079 Destilado para você conhecer um pouco. Vamos lá. Muito bem, tá aí então o nosso patrocinador oficial, a 3079 Destilados. Olha, mas também nós temos mais parceiros no nosso programa aqui. Lógico que a gente não podia fazer sozinho esse programa aqui, né? Nós temos a nossa Brasil Digital,
que é o melhor sinal de internet fibra ótica do estado de Rondônia, nosso parceiro aqui. Rondoncap também, Porto Serviço e Detetização do nosso querido Zuquinha também está com a gente aqui. E também o Hospital de Olhos Veloso é nosso parceiro aqui. E para finalizar, os nossos parceiros aqui, grandes parceiros, OCB, Sescop também está com a gente aqui, fazendo este programa aqui. E daqui a pouquinho... Aliás, meu diretor, tem o nome já do ganhador da garrafa de pinga? Põe para nós aqui na tela logo. Vamos lá. Renato Alves Oliveira Fraga. O final do telefone dele, 3573. Portanto, Renato Alves Oliveira Fraga, final do telefone 3573. E olha, toda sexta-feira, está direto no site o banner para você participar do nosso sorteio aqui. Toda sexta-feira tem uma garrafa de pinga. E olha, essa garrafa de pinga aqui, o Renato acabou de ganhar, eu já tomei dela. Meu Deus, que coisa boa. É uma perdição. Nossa Senhora, é muito bom. Vamos falar de política, meu amigo? Vamos lá? Estamos prontos. Vamos falar de política. Nós estamos... Nossa Senhora. Eu fico falando de política aí, mas a gente vê tanta coisa acontecendo no nosso país, politicamente falando, né? Os últimos acontecimentos, por sinal, né? Terríveis. Nós tivemos essa semana aí essa prisão do ex-ministro do Bolsonaro, Milton Ribeiro, né? E logo em seguida, uma ordem judicial mandou soltá-lo. E hoje apareceu um tal dos áudios aí que alguém avisou ele antes que ia ter uma operação. Uma coisa terrível, né? Então, eu sinceramente, eu já não sei mais em quem acreditar nesse país. Pois é, Caldeira. Nós começamos tocando nesse assunto também sobre a questão, eu vejo, por exemplo, essa instabilidade política que a gente tem visto no país, e isso motivada, infelizmente, eu digo infelizmente, Caldeira, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Sim. Eu que venho do Judiciário, que estive 20 anos dentro do Judiciário, como eu disse no começo da entrevista aqui, eu nem queria ser juiz, eu me formei em Direito porque era um gosto do meu pai, eu tomei gosto pela profissão. E depois vim ser juiz por acidente de percurso, eu costumo dizer. Aí me envolvi, me apaixonei pela profissão. Tenho certeza que ao longo de vários anos aí eu desenvolvi tudo que eu fiz com a melhor das intenções. Posso ter acertado, posso ter errado, mas nunca persegui ninguém. E fui professor durante muitos anos. Agora eu estou meio afastado porque professor universitário. Então a gente, isso que eu digo, chuta escanteio e cabeceia na área, né? Como eu disse primeiro. Do agro, do empresarial, de professor, então, né, como magistrado, como advogado. Então isso nos dá um conhecimento, Caldeira, e a mim, muito grande, porque eu consigo entender toda a cadeia. Sim, todos né, os lados. de uma ponta a outra. Então certeza, isso também me dá essa percepção e eu consigo falar de cadeira. Inclusive porque eu fui juiz eleitoral também, durante vários momentos, em Espigão do Oeste, onde eu fui também juiz de direito. Em Vilhena, onde eu atuei como juiz de direito, também atuei como juiz eleitoral durante muito tempo. E também aqui em Porto Velho. Sim. Ou seja, o que eu tenho visto, Caldeira, e isso é lamentável, o Supremo Tribunal Federal se revelando um tribunal político, ideológico, a ponto de um ministro... Totalmente. A ponto de um ministro dizer que teria que se fazer de tudo para acabar com o presidente atual. Não importa se ele gosta do presidente ou não gosta. Sim. Se ele gosta de A, de B ou de C, qual é a posição política dele, pessoal, lá no íntimo. Mas ele jamais pode fazer isso enquanto ministro. Você viu que se criou, o Caldeira, olha a situação que a gente está nesse país. Se criou a TV Justiça com o intuito de dar transparência aos julgamentos do STF, né, para mostrar o trabalho dos ministros, como é que se julga, por que se julga. Só que virou uma TV de vaidades, virou uma TV de holofotes, de querer aparecer, de querer, parece que se promover, cada um quer ser maior que o outro, tanto que lá dentro às vezes ficam brigando. E tudo bem, a briga, as divergências de opiniões, até aí tudo bem, faz parte da democracia. Sim, sim. Nem todos os juízes vão pensar exatamente igual.
Mas tu já percebeu, Caldeira, que hoje todas as decisões são, foi indicado por A, a decisão tu já sabe que é pro lado de cá. Se for indicado pro B, a decisão é pro lado de cá. Meu Deus do céu. Eu vou contribuir rapidinho com o teu raciocínio. Nós temos quantos ministros? 11. 11 ministros. No Supremo Tribunal Federal. Você imagina 6 ministros indicados pelo PT, por exemplo, e 5 indicados pela equipe do Bolsonaro? Ou vice-versa? Como seriam os julgamentos? Não, já que o presidente ele só dá o voto de Minerva, né? Se eu não me engano. Não é exatamente isso. Depende da situação, né? Pode ser que... Mas eu fiz essa alusão porque é o seguinte, as decisões hoje, é como você está falando, praticamente todas são políticas. Políticas, infelizmente. A polarização que nós estamos vendo aqui fora entre Lula e Bolsonaro, ela está lá dentro do STF. Está dentro do STF. Acabou. Exatamente. Então, assim, tem ministros a favor e ministros contra. Ministros que querem fazer tudo para ajudar o governo. E tem ministros que querem fazer tudo para atrapalhar o governo. Ô Caldeira, você que está nos assistindo também, isso não é papel do judiciário. Os poderes têm que ser independentes, harmônicos, trabalharem de forma a conseguir objetivos de melhora do Brasil, de melhora da vida das pessoas, de qualidade de vida, de estabilidade política, de estabilidade econômica, de estabilidade institucional. Você viu um projeto agora recente de um deputado querendo que as decisões do Supremo Tribunal Federal passassem a ser reavaliadas. Sim, eu vi. Pela Câmara Federal, pelo Senado. Ridículo. Mas sabe o que é isso? A perda de credibilidade do judiciário. Exatamente. Entendeu? Ou seja, o STF poderia lá condenar e corre para a Câmara e descondena. Pois é. Então você vê que nós temos o ministro que não gostamos da vez, o outro não sei o quê. O que os ministros estão fazendo, Caldeira, hoje, do Supremo Tribunal Federal? Estão batendo boca com deputados. Tu viu aquele caso lá do Daniel Silveira. Daniel Silveira, do deputado federal. Aquilo virou uma briga de boteco entre ministros e o Daniel Silveira. E a história das decisões dos 2 ministros indicados por Bolsonaro não ter o mesmo peso da decisão? Olha que nível nós estamos chegando, Caldeira. Não tem o mesmo peso da decisão dos outros. Daqui a pouco nós estamos uma Venezuela. E eu que vim do judiciário, que amo o judiciário, que brigo pelo judiciário, valorizo o judiciário, né, a ponto dessa questão de criar toda essa falta de credibilidade no processo eleitoral, inclusive. Exatamente. Então, isso é fruto do quê? Isso é fruto da falta de confiança, de credibilidade do judiciário. E o judiciário não pode fazer isso. Então, Caldeira, isso é uma coisa, e até falando já em aspectos de ordem política, por que os senadores, principalmente os senadores, não batem de frente com esses ministros que estão acabando com o judiciário no país, com a credibilidade, com o respeito do judiciário no país? Sabe por quê? Porque a maioria dos nossos senadores, infelizmente, nós tínhamos aqui o Pérez aqui do Amazonas, nós tínhamos o saudoso Pedro Simon lá do Rio Grande do Sul, baluartes do Senado Federal, pessoas sérias, que tinham ideias, opiniões, que não tinham rabo preso com nada, mas são tão poucos. Nós vimos nesse circo que foi a CPI da Covid, foi um verdadeiro circo. Quem estava investigando ali não tinha moral sequer para estar na cadeira de senador. Ficha corrida imensa. Imensa. Caldeira, o que acontece? Por que eles não... Porque, veja bem, eu não digo que tem que tirar ministro A ou ministro B, mas teria que instaurar procedimentos de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal para botar eles no lugar deles. Porque quando eu digo que os poderes têm que ser harmônicos e respeitados, mas cada um no seu quadrado. Entende? Tem ministro do Supremo hoje, infelizmente a gente vê isso nos tribunais também pelo Brasil afora, de uma forma geral, querendo dizer, não, mas o governador ou o prefeito não podia ter feito a ponte aqui, tinha que ter feito a ponte lá. Isso é mérito administrativo. O prefeito é eleito, é que nem agora no Covid. Quem faz, quem não faz? Quem tem que decidir é o administrador público, não é ministro que tem que dizer como é que vai fazer a vacinação.
E por que não fizeram uma CPI? Porque todos esses senadores, infelizmente, têm uma ficha corrida de processos criminais, rabo preso. Caldeira, aí fica aquela história, não mexa comigo que eu não mexo contigo. A gente faz de conta que não vê as palhaçadas, desculpe a expressão que vocês fazem, os abusos que vocês cometem enquanto ministros, que, de repente, instaura um procedimento, é vítima, instaura um procedimento, apura, denuncia e condena. Mas como assim, Caldeira? Isso é regime de exceção. Nem regime de guerra existe isso. E por que os senadores não batem de frente com isso para trazer eles ao eixo e voltar ao canto deles? Por terem o rabo preso. Então é aquela história, eu não mexo contigo e meus processos ficam dormindo em berço esplêndido. Aí o cara sai do poder, o senador sai do poder, o ministro fica, e aí depois o negócio sobra para ele. Nós é que temos que pagar essa conta. Então, Caldeira, isso é típico da falta de representantes, principalmente no Senado Federal, e na Câmara, em algum tom, acontece isso também, que tenham credibilidade, que não tenham rabo preso, que não tenham uma ficha corrida criminal aí, como a gente vê, e que possa chegar lá, não vai ser o dono da verdade, não vai bater com tudo e todos, mas vai ter moral e credibilidade para falar, dizer que nem fazia o Pérez, que nem fazia o Pedro Simão. Aqui comigo ninguém bate, porque se fizer errado, eu tenho moral para instaurar um procedimento e a coisa vai para o eixo de novo. Então, nós estamos vivendo uma espécie de balbúrdia nesse país. Tudo se questiona, tu pode ver que o tribunal, tudo que os tribunais decidem, ficou assim, uma imagem extremamente desgastada. Eu ando envergonhado com esse cenário. Envergonhado. Essa é a palavra correta. É de envergonhar mesmo, viu, Caldeira? Sério. Ando envergonhado com o cenário. Muito bem, são 16 horas e 44 minutos. Olha, hoje nós vamos estrear um quadro aqui, que toda sexta-feira vocês vão nos acompanhar aqui. A nossa querida Renata Camussa, que é a nossa colunista no site News Rondônia, tá? Agora ela está com a nossa Agenda News, né? Se você aí está chegando sexta-feira, você quer aí encontrar uma opção para passar o final de semana, para curtir o final de semana, ou até ler um bom livro, eu vou trazer a Renatinha com vocês com a nossa Agenda News. Vamos lá. Olá, você já sabe o que vai fazer no final de semana? Se a resposta foi não, vem comigo que o Agenda News está on. Meu nome é Renata Camussa e a partir de hoje eu vou estar aqui no News Rondônia te atualizando do que acontece de melhor na nossa cidade. Para começar com a energia lá em cima, fervendo, a minha sugestão de bebida para o final de semana é a cachaça original de Minas, sabor coco com abacaxi. E essa delícia aqui você encontra lá na 379 Destilados. Já começou o Arraial Beira Madeira, no Porto Velho Shopping. Até o dia 3 de julho vai ter diversão para a família inteira. O evento conta com diversas atrações musicais, pescaria, quadrilha, pula-pula, bingo, comidas típicas. E até das 17 às 22 horas a entrada é gratuita. Inaugura hoje a nova casa noturna de Porto Velho, a Paz Club, com o DJ Gabi. Se você ama música eletrônica, você não pode ficar fora dessa. Curte um rock? Então a sua sexta-feira é no Pub Informal, ao som de Miss Holiday. Quer mais? No domingo, o Arraiá Kids acontece no Café Quatro Marcas, com muitas brincadeiras para a criançada e um cardápio junino. No sábado, dia 25, na Talismã 21, acontecerá o maior show de humor do Brasil, Tiro Lipa, com a tour Tiro Vac. Se você não for, só você não vai.
Mas se você é da turma que gosta de ficar quietinho em casa, a minha dica é o livro Céu Sem Estrelas, da autora nacional Iris Figueiredo. É um romance sensível que fala sobre família, autoestima e saúde mental. Vale essa dica. E por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado das nossas dicas. Eu fico por aqui, mas semana que vem, eu e você temos um encontro marcado aqui na Agenda News. Até lá! Show de bola a nossa agenda, viu? É o site newsrondônia.com aí, cada dia mais se tornando esta potência que vocês veem aqui, né? Tem programação de todos os gostos no site News Rondônia. Tem 10 horas da manhã, tem 4 horas, tem 5, tem 6, tem sábado, sabe? Então, ainda bem, né? Que a gente faz parte aqui desse show que é o site News Rondônia. Doutor Léo, eu quero mandar um abraço aqui para minha querida Vanessa Belo, lá de Guajará-Mirim. Ela estava achando que você era parente do ministro Luiz Edson Fachin, sabia? Olha só. Ela diz aqui, ó. Entrei de curiosidade por conta do sobrenome, Fachin, e me surpreendi. Ela esperava que você fosse daquela turma de lá, né? Eu acho, né? Parabéns. De fato, os 3 poderes têm que ser independentes. No Senado, na Câmara dos Deputados e até no Supremo, colocaram ratos para tomar conta do queijo. Como é que é o nome dela? É a Vanessa Belo. Vanessa, eu acho que eu sou da turma de lá. Eu sou da turma de lá. Só que o fato de eu ser da turma de lá, que eu digo assim, a turma do judiciário, não quer dizer que eu vou concordar e eu vou passar a mão na cabeça, digamos, desse desmando, dessa falta de razoabilidade que a gente vê e da forma que estão conduzindo o judiciário. Eu tenho dito aqui no tribunal, até quando estou advogando, né? Eu tenho dito aqui no tribunal, julgar é fácil, mas fazer justiça é difícil. E detalhe, às vezes tem muito julgamento que parece que os juízes e os próprios desembargadores, no julgar, tem uma espécie de cortina na frente. Não conseguem enxergar que do outro lado do processo tem um cidadão. Evidentemente que do outro lado ainda tem uma vítima. Então tu tem que ver a vítima, tu tem que ver o cidadão, para que você faça a justiça na medida certa, eventualmente, do que possa ter cometido errado. E cada um tem que responder por seu CPF. Verdade. Então, o fato de estar do lado de lá ou do lado de cá não é exatamente a questão. Obrigado pela... A vir para essa pré-candidatura. Caldeira, primeiro eu preciso que as pessoas também entendam que eu nunca fui político, nunca participei de nada, mas por uma questão até de que eu estava na magistratura, eu sempre tive outros trabalhos. E detalhe, Caldeira, eu tenho dito que quando o bom não toma conta das coisas, o ruim vem, e que nem alguém disse aí, né? Você bota o rato a cuidar do queijo. Né? Então, infelizmente, nós passamos por isso. Então, nós precisamos que pessoas boas se disponham a participar do processo político, de estar na política, para a gente tentar reverter esse quadro que lá atrás era um quadro bonito, valoroso, era bonito ser político, entende? Era gratificante ser político. Hoje, na verdade, às vezes até tem pessoas que têm que se esconder para ser político. Por quê, Caldeira? Tem vergonha. Tem vergonha. Por quê? Porque nós temos, infelizmente, nos quadros, muitos políticos que só chegam na política para se dar bem, para resolver a vida das empresas deles, para ganhar dinheiro, para ter glamour, para ostentar. E nós precisamos começar a tirar essas pessoas do cenário. Nós precisamos de pessoas que façam se valer pelo cargo e que não cheguem na política com o intuito de se dar bem. Né? Então, é isso que me motiva, Caldeira. Como eu disse aqui no começo, quantos anos que eu estou em Rondônia, eu podia ter ido embora, fiquei aqui. Então, eu preciso brigar pelo meu estado. Eu sempre recebi tanto de Rondônia, eu também preciso, de certa forma, contribuir.
Mas eu contribuo porque eu gosto, porque eu tenho vontade de tentar ajudar, de mudar, de parar com que o governo central brasileiro nos enxergue sempre como um bando de esquecidos. Nós precisamos chegar lá no Senado Federal, na Câmara Federal também, e nos fazer valer. E aqui tem um detalhe, Caldeira, que me chama muita atenção. Alguém me perguntou essa semana, mas doutor, o senhor nunca foi político, não tem... O senhor vai concorrer com A, com B, com C, gente experimentado, conhecido na política, já quem é deputado, quem é isso, quem é aquilo. Já concorreu a um monte de coisa, já foi um monte de coisa. Eu falei, deu certo. Não deu. Então a gente está aqui como novo, colocando o nome à disposição, tentando fazer uma campanha diferente daquilo que a gente tem visto por aí. Entendeu, Caldeira? Para dizer lá na frente que a gente vai ter compromisso com resultados, mas não é para fulano, não é para Beltrano, é de um modo geral. Quando eu dizia, se a agricultura vai bem, as cidades crescem, o povo melhora de vida, o dinheiro gira no comércio, tem mais emprego, tem mais pessoa ganhando, tu melhora a condição da tua cidade, da tua casa. Então é isso que me motiva, é um novo desafio. Eu não preciso, nunca vivi de política. Mas se todo mundo começar e continuar se escondendo, nós nunca vamos ter pessoas com outra índole. Porque o que eu vejo também, Caldeira, muitos políticos parece que vê, mas eu trouxe emenda para não sei aonde, emenda para cá, emenda para lá. A emenda parlamentar... Como se fosse tirada do bolso dele. Tirada do bolso dele. Exatamente. É importante para ajudar uma comunidade, ajudar um prefeito numa obra que não consegue concluir. Você sabe que tem gente que acha que é dinheiro do próprio do próprio deputado, ou do próprio senador. Do próprio senador. Não, nós tivemos exemplo aqui de senadores que pegaram e criaram um monte de reserva florestal, quando ainda no governo, e botaram um monte de famílias aí na ilegalidade, hoje sem terra, sem documentos, sem quadros, tratados como bandido, aí vem Ministério Público Federal, não, tudo é proibido, nada pode legalizar, não regulamenta, não faz a legalização fundiária, ao contrário, quando está tentando legalizar, pronto, vamos deslegalizar o que já está legalizado. Entendeu? Jogar na ilegalidade o que está legalizado. Então, Caldeira, nós precisamos começar a trabalhar isso de frente. E a emenda parlamentar, como eu dizia, ela é importante, sim, ajuda. Mas não é isso que é o papel de um deputado, de um senador. Você sabe quantos deputados nós temos aqui nos 7 estados do norte? 8 cada estado. 8. 7 vezes 8, 56. Tu sabe quantos deputados federais tem só em Minas Gerais, por exemplo? 80 e poucos. Não, 53. O São Paulo que tem 80. São Paulo tem 80 e poucos. Acho que Paraná, 60, 70, uma coisa assim. Mas vamos fazer o paralelo. Ou seja, Minas Gerais... dentro da Câmara dos Deputados, tem o mesmo peso sozinho do que 7 estados da região norte. Quando você trata de senadores, e aí que as pessoas não se dão conta, nós temos 3 senadores para cada estado, em caráter de igualdade. O senador de Roraima, que foi eleito na última eleição com 83, 85 mil votos, tem o mesmo peso na hora de votar de um senador de São Paulo que foi eleito com quase 9 milhões e 100 mil votos. Então, o papel de um senador, Caldeira, tem que ser de alguém que conhece o seu estado, conhece a problemática desse agronegócio, dessa estrutura empresarial que nós precisamos para o estado e que conheça o jurídico para produzir leis que realmente nos resguardem, que dê estabilidade no campo, que permita o policial trabalhar e não ser tratado como sempre ele é o errado, o bandido está sempre certo, Caldeira. Você faz programa policial, também tu sabe que o policial está sempre errado. O bandido é sempre o coitadinho, a vítima, ou não sei o quê. Tudo bem, não podemos permitir que vire uma terra sem lei. Mas nós estamos perdendo a guerra até com a segurança pública por falta de regras, por falta de estabilidade na legislação. E aí o judiciário, não, tudo pode, tudo vai abandonando. E aí? E se nós tivéssemos uma lei que só poderia ser candidato ao Senado, se realmente a pessoa tivesse um vasto saber jurídico, por exemplo, né? E uma ficha limpa. Uma ficha limpa.
Mudaria o quadro. Não tem, sabe por quê? Porque os velhos coronéis da política, esses que já estão instalados no poder, esses grupos que tomaram o poder para si e ficam fazendo esses acordos lá em cima do silêncio, do não fala de mim que eu não falo de você, Isso. não mexe comigo que eu não mexo contigo, essas pessoas perderiam espaço no poder. E viria gente nova com vontade de botar o Brasil nos eixos. Que já esteve nos eixos. Cada dia nós estamos perdendo os eixos. Mas sempre tem uma esperança de que a gente volte para os eixos de novo, Caldeira. Muito bem. Meu amigo, chegou ao final do nosso bate-papo aqui, mas eu queria te deixar à vontade nesse final do programa. Se você quiser passar alguma mensagem, se é algo que eu não te perguntei, se você quiser falar, fique à vontade. Caldeira, o que eu tenho dito, eu que fui juiz eleitoral e vivenciei muito isso. Como eu dizia, eu não sou da política e nunca fui, mas eu conheço a política de muitos anos. Meu pai foi prefeito, eu fui assessor de deputado lá no Rio Grande do Sul, um deputado federal durante muito tempo, era para ter assumido, inclusive, a chefia de gabinete dele em Brasília. Não fui por conta da faculdade, eu era muito novo. Aqui no estado de Rondônia, meu cunhado já foi candidato 2 vezes, então eu trabalhei na campanha, etc. Então a gente tem noção, a gente sabe o que está falando sobre política. Não é um neófito, como se diz, né? Um cara inexperiente na política. Eu não sou. Mas o que eu quero dizer é assim, Caldeira, se eu for a pessoa que tiver que estar ali na frente, representando o estado de Rondônia, que hoje só é uma pré-campanha, e isso se concretizar, eu espero que na eleição, antes de tudo, o próprio eleitor, e como juiz eleitoral vivenciei muito isso, o próprio eleitor não se deixe vender o voto, não venda seu voto, não deixa o chamado líder ali. Claro, você tem que ser liderado por alguém, isso é muito positivo. Sim, sim. As lideranças são positivas. Mas em época de eleição, má politicamente, que nem tem visto por aí, deputados aí fazendo a maior vergonha aí de 30 processos e quase que uma prisão por dia e tudo bagunçado. É esse tipo de gente que nós queremos? Então, tá na sua mão. Se você souber votar, não sei se vai ser no Léo Fachin, pode ser no João das Couves, mas pense, reflita e vote com o coração e com a esperança, porque daí nós vamos começar a realmente ter um estado de Rondônia melhor. Muito bem, obrigado, meu amigo, pelo bate-papo aqui. E olha, eu quero encerrar esse nosso bate-papo aqui com mais uma mensagem da Vanessa Belo, mas eu não vou nem deixar o doutor Léo comentar, tá, gente? Tá, mas eu acho que você ganhou uma fã. Vanessa, eu te amo, você é maravilhosa. Como cheguei atrasada, já fui fazer uma pesquisa aqui. Ele é do Avante, é centro, mas o Centrão esteve aproximadamente 80% alinhado com o governo Bolsonaro. Eita, Marco e Rogério, vai perder a vaga no Senado e no governo estadual. Aí ela coloca aqui, hashtag judiciário não está perdido. Meu amigo, obrigado. Obrigado, Caldeira. Tá? Um grande abraço. Minha mão fica gelada por causa do ar-condicionado e pela emoção também, né? Mas um prazer muito grande estar aqui. Eu espero sempre que possível estar aqui me comunicando com o povo e contribuindo com o teu programa. E muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Não faltará oportunidade, pelo viu, convite. meu amigo? Não vai faltar oportunidade, muito tá bom? querido. É só obrigado. passar na convenção, eu vou te chamar de volta. Ah, com tá certeza. Bom? Obrigado. Será um prazer. Meus amigos, fiquem todos com Deus. Um bom final de semana para vocês. E olha, se beber, não dirija, viu, gente? Uma outra dica para você no final de semana. Se beber, não dirija. E olha, isso aqui na mão de quem bebe, quem dirige, é uma arma, é uma praga, tá, gente? Então, muito cuidado. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.